Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a adoção. Nós vamos saber como ocorre o processo judicial para quem quer ter filhos adotivos. Veja a reportagem. Leda guarda com carinho as fotos das crianças que ajudou com o trabalho de família de apoio. Foram cerca de 50 meninos e meninas que ficaram com ela até o processo de adoção ser concluído. Tudo começou uma vez que apareceu uma criança no fórum, né, e não tinha para onde ir, a mãe tinha abandonado e deu aquela vontade de ajudar, né, de tentar fazer alguma coisa. Aí eu liguei aqui em casa para saber se a mamãe com a madrinha ajudaria, porque eu trabalho o dia todo, né. Aí foi que nós começamos, isso há uns 10 anos atrás. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da família. Na comarca de Passos estão cadastradas 241 pessoas interessadas em ter um filho adotivo. Às vezes o casal quer, mas tem as chamadas escolhas. O casal que quer adotar já quer uma criança de determinada cor, de determinada idade, então fica difícil. Porque o principal na adoção é o princípio da proteção integral. A adoção tem que ser interessante para a criança ou adolescente estar sendo adotado. E é claro que acaba sendo interessante também para a família, mas a adoção é, acima de tudo, um ato de amor. A gente não pode querer fazer como da adoção, como se a gente estivesse escolhendo um objeto para ser colocado em nossa casa, dessa forma, não. E o ser humano é assim, cada ser humano é único. E nós temos que ver essa situação e valorizar a personalidade de cada um. São muitos os casos em que as crianças são deixadas para a adoção. Falta de estrutura familiar, condições financeiras ruins ou mesmo situações em que a criança é exposta a maus tratos. Toda denúncia que nós recebemos aqui no fórum, nós procuramos averiguar. Toda situação que é feita de abuso sexual, de maus tratos, de situação de risco, enfim, a gente tenta apurar, a gente vai, assistente social vai até o local, se for caso de retirada da criança, é feita imediatamente a retirada, encaminhada ou família de apoio ou abrigo, para que nós retiremos a criança da situação de risco em que está passando. O Escritório Escola Jurídico Social da FESP oferece assistência jurídica gratuita à população de baixa renda e já realizou diversos processos de adoção. Cada caso é analisado cuidadosamente pela Justiça para garantir o que for melhor para as crianças. Depende de uma ação. A criança não pode já ser colocada numa família pretendente adoção diretamente. Por quê? Porque tem que se entrar com uma ação de destituição do poder familiar inicialmente, para acabar com o poder familiar para poder fazer adoção nesses casos. E a pessoa, às vezes, o pretendente adoção, ele tem que saber que é um processo. Adoção é um processo, dos poucos processos que eu acho que tem que acontecer, o procedimento do mundo jurídico, mas devagar, assim, não é devagar, porque mesmo quando você coloca um processo de adoção, a própria lei determina que você tem um estágio probatório. A gente tem que determinar um estágio probatório para ver se a adoção realmente, o casal que está adotando tem realmente esse interesse, a pessoa que está sendo adotada está realmente num ambiente que vai lhe trazer conforto, lhe vai trazer garantia. A vontade de adotar uma criança sempre fez parte da vida de Margarida. Um sonho que se concretizou com a chegada de Wilson e Pamela. Eu conheci os meninos através da assistência social, no Fórum de Batatais, depois de conhecer a história deles, de uma forma muito profissional. Na realidade, eu fui como a maioria das pessoas vão, para adotar crianças menores, criancinhas, bebês e menina. Né? Como na maioria das pesquisas, todo mundo quer adotar o quê? Uma menininha pequenininha. Mas chegando lá, os meus filhos mesmo decidiram que nós ficaríamos com as crianças. Já que decidimos adotar, vamos adotar o que vier para a gente. Porque filho também a gente não escolhe o que sai da barriga. Então a gente não ia escolher, era o que viesse para a gente.
Quando a gente chegou, nós ficamos com eles. Depois, é lógico, eles que nos escolheram. Nós deixamos que eles nos conhecessem e eles que nos escolheram. Eu senti uma coisa legal agora que eu estava com ela. A educadora tem mais 3 filhos biológicos e, enquanto aguarda a conclusão do processo de adoção de Wilson e Pamela, ela já faz planos para mais uma adoção. Eu queria uma família bem grande, sabe? Eu já tenho uma mesa muito grande para muitos filhos, sabe? Essa semana já vai chegar um móvel ali para caber os porta-retratos de todos. Então, assim, isso tudo são projetos, né? Mas eu gostaria de ter uns 15 filhos. Veja no próximo bloco uma entrevista com a advogada Idiene Aparecida Vitor Pádua, professora da área civil do Escritório Escola Jurídico Social da FESP, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre os processos de adoção. Até já! O Escritório Escola Jurídico Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a adoção. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com a advogada Idiene Aparecida Vitor Pádua, que é professora da área civil do Escritório Jurídico Social da FESP. Idiene, vocês têm muitos casos de adoção no Escritório Jurídico Social? Nós temos vários casos. E qual é o perfil das pessoas que procuram o escritório? São as mães que querem adotar uma criança ou a mãe biológica que quer deixar a criança para que seja adotada? Geralmente nós recebemos pessoas que querem adotar. São os pretendentes à adoção que procuram o escritório para formalizar um pedido de adoção. E como é esse processo de adoção? O processo de adoção, ele se inicia com um pedido feito através de um advogado ou defensor público, externando a intenção do casal pretendente ou, eventualmente, de uma pessoa solteira, de ter uma criança em sua família na condição de filho, né? O promotor sempre participa desse processo, o Ministério Público participa, é feito um estudo social que vai avaliar se o pretendente ou os pretendentes têm efetivas condições de acolher uma criança ou adolescente na condição de filho no seio da sua família. É levado em consideração a maturidade da decisão, a reflexão a respeito das consequências, da amplitude da medida, e se for considerado pelo juiz que existe um real desejo e principalmente se constituir um real benefício para quem vai ser adotado, essa adoção vai ser deferida. Nós costumamos receber, a maioria dos casos, são de pessoas que já têm uma guarda de fato de uma criança ou adolescente consigo. Ela vai lá principalmente para formalizar isso. Bom, então nós vamos agora às dúvidas da população. Eu queria saber até que idade uma criança, um adolescente pode ser adotado. Qualquer idade, não há limite. Inclusive pessoas maiores de 18 anos podem ser adotadas. E existe alguma idade mínima para a pessoa que vai adotar? Existe. A lei prevê que ela tem que ser maior de idade. Com o novo Código Civil, a maioridade passou a ser os 18 anos. Tá certo. Então vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de saber o que a pessoa precisa ter para adotar uma criança. Casa própria, o salário, renda, tipo de renda e assim, ser solteiro, uma pessoa solteira pode adotar uma criança? O pretendente à adoção, ele deve principalmente demonstrar que ele tem compatibilidade com o Instituto. Tem que demonstrar que ele é uma pessoa idônea, capaz de acolher uma criança ou adolescente no seio da sua família. Não é necessário que seja uma pessoa rica, que tenha posses. É necessário, sim, que ela tenha alguma fonte de renda, porque o dever de sustento está incluído num dos deveres da paternidade responsável. E no caso, uma pessoa solteira, ela pode adotar uma criança? Ela pode adotar, desde que ela demonstre que ela possui condições de dar boa formação moral, material para essa criança.
ressaltando que essa condição financeira ou material não quer dizer uma vida rica ou com abastança. Pode ser uma condição modesta, mas dentro do necessário para que a criança ou adolescente se desenvolva. Qual a média assim, de duração de um processo de adoção? Quanto tempo leva? Não existe um tempo pré-fixado. Geralmente, quando os pais biológicos dão consentimento, é mais rápido. Agora, quando existe um processo de destituição de poder familiar, ou quando os pais estão em lugares certos, que é necessário uma dilação maior do processo, aí nós temos realmente uma demora maior. Vamos voltar então às dúvidas da população. Eu queria saber se a gente pode adotar um parente. Depende do parentesco. Se o parentesco for na linha reta ascendente e descendente, não pode. Então, um avô não pode adotar um neto, né, não pode adotar um bisneto. Na linha colateral, entre irmãos, também não pode haver adoção. Né? A partir daí, a adoção é permitida. Por exemplo, tios podem adotar sobrinhos, primos podem adotar outros primos. Obrigada, Idiene. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a esclarecer as dúvidas da população sobre a adoção. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a adoção. No nosso estúdio, nós estamos conversando com a advogada Idiene Aparecida Vitor Pádua, professora da área civil do Escritório Jurídico Social da FESP. Idiene, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito da adoção por pessoas solteiras. Existe alguma restrição com relação a casais homossexuais no sentido de adotar? Pessoas solteiras podem adotar livremente. A orientação sexual do indivíduo, ele não é óbice à adoção. O que se leva em consideração é se o pretendente realmente possui compatibilidade com o instituto e se poderá oferecer um bom ambiente para a criança ou adolescente que será adotado. Casais já é um assunto mais delicado. Não é unânime a questão de deferimento de adoção para casais, porque para casais nem a união estável ainda é reconhecida de maneira uniforme no país. Então vamos agora às dúvidas da população. Eu queria saber se o processo de adoção tem algum custo, quanto que é esse custo, né? Eu queria saber o preço que é para adotar uma criança, né? Ele tem um custo, mas isso não quer dizer que a pessoa sempre irá pagar por um processo de adoção. Se ela requerer os benefícios da assistência judiciária, ela poderá ter isenção de todas as despesas, custas, inclusive honorários, se ela for atendida pelo Escritório Escola Jurídico Social ou pela Defensoria Pública. Vamos a mais uma participação. Existe a diferença de uma adoção de uma criança bebê por uma criança mais velha? Basicamente seria o estágio de convivência, que com relação a bebês pode ser dispensado pelo juiz, e com relação ao consentimento. O adotando com mais de 12 anos, ele precisa externar a posição dele a respeito daquele pedido. Terá que concordar com o pedido de adoção. E tem a criança que for adotada, se ela tiver 12 anos, como você disse, e ela for para a casa da família dos pais adotivos e não se sentir bem, ela pode recuar, pode voltar e pedir para não ficar nessa família? Pode. É feito também um estudo social que vai avaliar o ambiente familiar, as condições em que a criança ou adolescente está inserido, e nesse momento a criança ou adolescente poderá dizer, né, se está feliz com aquela nova situação, se está adaptado ou não. E Jenny, o processo de adoção, ele é definitivo? Ele é definitivo, ele é irrevogável. Uma vez que se adotou uma criança, não pode arrepender. Esse arrependimento ele pode ser feito somente até a sentença do juiz, né? Depois da sentença, não pode mais arrepender.
No caso de pais adotivos e de pessoas que possuem a guarda da criança, quais são as diferenças das atribuições dos pais adotivos ou de pessoas que eventualmente tenham a guarda de uma criança? A guarda é um instituto mais temporário, né? É aquela situação em que uma pessoa se encarrega da criação, da educação da criança ou adolescente, mas sem a criação de um vínculo de filiação. O que seria isso? Você cuida de uma criança ou adolescente, mas não se transforma em pai e mãe daquela criança ou adolescente, né? Isso aí pode cessar durante algum tempo. Enquanto que quando se adota uma criança ou adolescente é para a vida inteira. Inclusive pode haver direito sucessório, que é direito da herança, se o pai ou mãe adotiva vierem a falecer, né? Eventualmente pode ter direito a alimentos, se houver separação entre o casal. Os pais adotivos, eles podem mudar o nome da criança? Eles podem mudar o nome enquanto criança, é mais fácil, né, e adolescente. O sobrenome é obrigatório, porque vai ter que adotar o sobrenome da família que está adotando e retira o nome que era da família de origem biológica. Tá certo. Vamos então a mais dúvidas da população. Se por acaso eu encontrar uma criança abandonada na rua, o que eu devo fazer? Encontrando uma criança ou adolescente na rua em situação de risco, eu devo primeiramente procurar as autoridades competentes e levar ao conhecimento esse fato. Eu posso procurar o serviço social do fórum, o conselho tutelar, de repente até a polícia, lavrar um boletim de ocorrência. O fato de eu encontrar ou de ser deixado na minha porta uma criança não quer dizer que eu vou ter preferência, né, em obter a guarda ou mesmo a adoção dessa criança, porque é feita uma lista, um cadastro prévio no fórum de pessoas interessadas em adoção, e essa lista é respeitada na medida em que vão surgindo crianças ou adolescentes em situação, em condições de serem adotadas. O que as pessoas que têm interesse em adotar uma criança precisam fazer para entrar nessa lista, nesse cadastro que você citou? Ela precisa procurar o fórum, serviço social, e externar essa intenção de ter um filho adotivo. E nesse momento do cadastro já começa a ser feito o processo assim de seleção, de avaliação social das condições deste casal em adotar uma criança? Sim, a partir daí. Independente de já existir uma criança ou não? Independentemente, porque nem sempre existe essa compatibilidade aí de demanda e disponibilidade. Pode ser que o pretendente tenha que esperar um certo tempo até que surja um adotando para que ele adote. O que precisa demonstrar? Compatibilidade com a medida. A adoção é um ato de amor, de desprendimento muito grande, então não é para qualquer pessoa. Então é avaliado, é feito estudo psicossocial para ver se a pessoa pretendente ela tem compatibilidade com essa medida. A partir do momento em que ela demonstra que ela tem condições morais, físicas, financeiras, o que não quer dizer que precisa ser pessoa rica, mas que ela tenha uma estrutura para dar sustento à criança ou adolescente que ela vai acolher. A partir do momento que é feita essa análise e é considerado que a pessoa é apta à adoção, ela passa a fazer parte de um cadastro e fica à espera até que surja uma criança ou adolescente nas condições de ser adotada. Lembrando que é terminantemente proibido registrar filho alheio como próprio. Ainda que a criança surja na porta de sua casa, no lixo, como já no lixo, tem todo um procedimento judicial para a proteção desse menor, né? E avaliação se o pretendente tem mesmo compatibilidade. Bom, então vamos à nossa última participação de hoje. Eu gostaria de saber sobre as mulheres que adotam crianças, se elas têm depois direito à licença maternidade. Sim, existe a licença maternidade de 120 dias e a mãe poderá receber também o salário maternidade, que é pago pelo INSS. Professora, e qual o atendimento que o Escritório Jurídico Social oferece nos casos de adoção? O trabalho do Escritório Escola Jurídico Social é feito gratuitamente à população que necessita, que é carente. Nós fazemos um trabalho de primeira orientação sobre o Instituto da Adoção e, se demonstrado que o pretendente tem condições, nós também entramos com pedido judicial de adoção. Lembrando que a adoção é sempre judicial, não existe possibilidade de ser feita através de cartório apenas, então não posso de forma alguma
registrar um filho que é de outra pessoa como sendo minha, ainda que a mãe e o pai biológico concordem, porque isso é um crime. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Lembrando que o Escritório Escola Jurídico Social da FESP fica localizado à Rua 3 de Maio, número 33. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespeemação@passozueng.br. Até amanhã! Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.